As crianças estarão subindo. Glória a Jesus, elas estão ensaiando a cantata de Natal, né? Nossa apresentação do musical de Natal com a cantata será dia 18 de dezembro. 18 de dezembro, é o terceiro domingo. Tá? Então, os irmãos, guardem essa data, marquem esse compromisso, estará conosco aqui para cultuarmos ao Senhor com as crianças e também a igreja que estará apresentando aí, na coordenação da maestria do Júlio, um musical de Natal, tá bom? Então, as crianças podem subir. Nós estaremos abrindo a palavra do Senhor, enquanto as crianças vão, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Glória a Jesus. Estaremos lendo apenas o versículo 15, quando ele escreve a esse jovem obreiro. Ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por esta palavra que é lida neste momento aos nossos ouvidos, que o teu Espírito Santo proporcionou, ó Deus, para a nossa meditação nesta noite. Deus, ajuda-nos a entender essa bondosa palavra, para que saiamos daqui, ó Pai querido, transformados, edificados, exortados e consolados. Ajuda cada um de nós nesta hora, pelo dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, nos faz entender aquilo que tu queres nesta noite. Assim te peço que toda a glória e toda a honra seja dada a ti, mas que a alegria e a edificação seja da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se assentem. Glória seja dada a Jesus. Nós ouvimos vários textos nas Escrituras hoje, falando a respeito de salvação. O texto que o presbítero Robson trouxe na meditação daquilo que chamamos de leitura devocional, leitura oficial do culto, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 23, a ordem dada por Deus foi que o nome daquele moço, daquela criança que nasceria, seria chamado Jesus. A razão, porque ele salvaria o povo do seu pecado. Passado alguns anos, o Saulo se converte e se transforma em um Paulo, conforme todos nós já conhecemos a história. Se transforma num dos apóstolos, dos maiores e melhores apóstolos, como nós assim consideramos. E agora ele está preparando o jovem Timóteo para o pastorado. E ele então escreve esta palavra dizendo a Timóteo, que nós lemos, que esta palavra que ele está escrevendo, da qual ele se converteu, ela é digna e fiel. Ela é digna de toda aceitação. Porque esta palavra é a mesma que diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os homens ou os pecadores, ele diz, dos quais eu sou o principal. Irmãos, quando nós lemos isso, fundamentado lá também, Mateus capítulo 1, 23, nós entendemos que a Bíblia, ela nos mostra
em tantos outros textos que aqui nós citaremos, que a real missão de Jesus foi simplesmente buscar e salvar o perdido, como em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Alguns episódios nas Escrituras narradas que envolveram Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, agora já no seu exercício de ministério, nos mostra a dedicação dele para cumprir a única missão que lhe fora dada aqui na terra, buscar e salvar o perdido. Jesus não veio para outra coisa, ele não veio implantar uma religião. Ele não veio trazer uma ideologia religiosa para nós. Ele veio buscar e salvar o perdido. A preocupação dele sempre foi essa. Essa era a missão. E quando ele esteve perante um dos líderes, mestre em Israel, chamado Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 17, aí ele diz que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele diz, porque o Filho do Homem veio salvar e não condenar. Às vezes nós achamos que o Senhor veio para condenar. Não, existe um dia reservado para juízo. Mas a missão de Jesus não é julgar, não é condenar. A missão de Jesus é salvar a pessoa de seus pecados. E quando ele encontrou-se, no capítulo 8 do Evangelho, ainda segundo escreveu João, e estava diante de uma situação nova para ele, no seu ministério, porque alguns homens trouxeram uma mulher adúltera e a puseram diante dele. E aquela mulher era condenada pela lei de Moisés. Aquela mulher era condenada pela lei social. E ela estava sendo condenada por aqueles homens, pela lei moral. Mas quando Jesus mudou aquele quadro, e ao final, você conhece a história, ninguém ousou lhe atirar uma pedra, porque todos tinham pecado. Jesus virou-se para a mulher e disse assim, mulher, ninguém te condenou? Aí ela disse, não, Senhor, então nem eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Ele não veio condenar, ele veio dar uma oportunidade de nos salvar do pecado. Quando chega um momento, agora em Lucas capítulo 5, e está um paralítico que é conduzido por 4 colegas, 4 amigos, à presença de Jesus. Aí, quando ele está lá, qual a necessidade de um paralítico, irmãos? Por que você acha que 4 pessoas levaram um paralítico com tanto trabalho, subiram pelo telhado, desceram aonde estava Jesus, porque eles queriam que o paralítico, segundo a sua fé, saísse de lá andando, como de fato saiu. Mas quando chega ali, naquele momento, Jesus olha para aquele paralítico e vê que o problema dele não é muito a paralisia, mas o pecado que está na sua vida. Aí Jesus diz, filho, teus pecados te são perdoados. Está vendo? Irmãos, é mais do que enfermidade física. É mais do que enfermidade psicológica, da mente. Pecado é uma tristeza, é uma desgraça na vida do ser humano. E o pecado, segundo Charles Spurgeon, ele dizia, ele é soberano na vida de uma pessoa até que a soberana graça de Deus o destrone.
Enquanto não entrar a salvação, o pecado vai dominar sua vida. E, claro, vai trazer com ele todas as sequelas. Ainda nessa introdução, quando você olha para Lucas capítulo 7, Jesus está dentro de uma casa, de um certo Simão, e de repente vem uma mulher por trás dele, e lhe derrama um unguento lá, um óleo, né? E Jesus não está falando nada, mas alguém diz assim, se esse homem soubesse que essa mulher é uma pecadora. E o versículo 48, irmãos, Jesus vira para ela e diz, perdoados são os teus pecados. A preocupação não é saber o que ela cometeu. A preocupação não é saber até aquele momento o que ela tinha feito, mas a garantia de que todos os seus pecados sejam perdoados. E mais à frente um pouquinho, em Lucas capítulo 23, Jesus está agora na última fase do seu ministério terreno, porque já está crucificado. Não está evangelizando, está em silêncio, pensativo, sentindo toda angústia e dor. Mas uma determinada pessoa ao seu lado diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquela angústia, naquela dor, ele ainda cumpriu a sua missão, perdoou o pecado e disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Isso é que é cumprir uma missão. Essa missão inacabada que nós estamos. Irmãos, existem meios que a Bíblia nos apresenta pelos quais nós temos a certeza de salvação. Às vezes estamos na casa de Deus, mas não estamos comprometidos com a salvação. Não temos a convicção de que somos salvos. Por isso não temos certeza daquilo que precisamos fazer no reino. Somos crentes há tantos anos. Somos membros de uma igreja. Temos o nome arrolado e temos, às vezes, um cartão de membro. Às vezes até vencido, mas tem. Olha, quais são os meios pelos quais temos a certeza de nossa salvação? Para você sair daqui hoje convicto de que você é salvo, que você tem todos os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro meio que a Bíblia nos garante, já que estamos falando que a missão de Jesus é para salvar e não trazer a condenação, porque já existe um dia reservado para juízo. Mas o primeiro meio que nós temos, de acordo com que nos assegura a Bíblia, que é de acordo com algumas ações que devemos ter. Então, primeiro, é o testemunho da palavra de Deus. Esta palavra, irmãos, precisa testificar que somos salvos. A Bíblia nos mostra, em alguns textos que nós poderemos citar, que arrependimento de pecados, que consiste em reconhecer-se pecador, confessar pecados e abandonar os pecados, é uma segurança, por essa palavra, um testemunho de que somos salvos. Como está a sua vida? Todos aqui somos pecadores. Mas a Bíblia, ela sabe distinguir a diferença entre um pecador não regenerado e um pecador regenerado.
A Bíblia sabe distinguir entre alguém que não foi adotado como filho e alguém que já tem a condição de filho no reino de Deus. Irmãos, todo crente salvo, ele experimenta o chamado arrependimento. Ele não peca por prazer. Ele tem ânsia de estar longe do pecado. Está ansioso para estar longe, para estar livre, para estar liberto. Ele tem nojo do pecado. Agora, nós vemos muitas pessoas que professam ser crentes em Cristo Jesus e que andam de braço dado com o pecado. Testemunho da palavra diz assim, Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançam a misericórdia de Deus. Mas o que encobre as suas transgressões, eu estou invertendo aqui propositalmente, nunca prosperará. Quem encobre transgressões, quem abriga pecado no seu seio, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Olha, a palavra do Senhor nos diz, em 1 João capítulo 1, primeira carta de João capítulo 1, versículo 9, que a condição de pecador nós temos. Mas se por acaso, filhinhos, pecarmos, nós temos um advogado, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos livrar de todo pecado. Então, esta palavra dá testemunho, é o testemunho da palavra de Deus, de que arrependimento de pecados garante a nossa salvação. O testemunho da palavra de Deus nos mostra, irmãos, que crer em Jesus é também uma condição para garantirmos a nossa salvação. No auge daquela situação, que agora abrange a questão da salvação espiritual e a salvação física. Em Atos capítulo 16, quando aquele fato do carcereiro da cidade de Filipos, da cadeia lá em Filipos, percebe que houve um terremoto, houve uma escuridão e possivelmente os presos fugiriam. E então o carcereiro pensa em se matar. Aí o apóstolo Paulo fala assim, não faça tal coisa porque todos estamos aqui. Deus não permitiu que nenhum preso fugisse. O carcereiro, mesmo assim, com medo, disse assim, que farei para ser salvo? A melhor pergunta que alguém pode fazer na sua vida. Paulo respondeu enfaticamente, isso aqui é testemunho da palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Irmãos, crer em Jesus garante a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 5, diz assim que se eu creio com meu coração e confesso com a minha boca que Cristo é o Senhor, logo estou salvo. Você precisa crer em Jesus. Agora, como é viver dizendo que crê e vive uma vida totalmente na contramão dos princípios da palavra de Deus? Eu creio em Jesus, mas não vive os princípios, que é outra questão que nós observaremos, que é preciso, irmãos, receber a Cristo no coração. Quem crê, recebe. Porque é diferente quando
Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 11 e 12, a palavra diz assim, que o Senhor, que Jesus veio para os seus, ou se veio para eles, tá bom, mas diz assim, mas os seus não receberam. Não adianta Jesus só vir, tem que receber. Ah, Jesus veio à minha casa, e daí? A ideia é, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém estar em tua casa. E a expressão final diz assim, e Zaqueu recebeu Jesus com satisfação. Enquanto tem gente que recebe por quê? Pô, já veio, deixa entrar, né? Já está aí. É diferente, não é diferente? Quando alguém chega na sua casa, que você não esperava e também não gostou muito, aí você entra aí. Agora, quando alguém chega na sua casa que você não esperava, mas que você gostou muito, meu Deus! Fulana, vem ver quem chegou aqui. A gente já sabe logo quando a gente é bem-vindo ou não, irmão. É? Já sabe logo, olha quem chegou aqui. Está entendendo? Então Jesus foi recebido com muita satisfação naquela casa, está escrito isso. Por isso houve salvação naquela casa. Aí o versículo 11 diz, veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Tem salvação ou não tem? Filho de Deus. Porque receberam, irmãos, não basta crer. Não basta dizer que crê. Você tem que receber Jesus na sua vida. Tem que haver uma diferença, um diferencial na sua vida. Seu nome precisa estar rolado não só no livro da igreja, precisa estar rolado antes, no livro da vida do Cordeiro. Porque aqui entre nós, quem anda com os crentes, vai usufruir do que o crente usufrui. Os discípulos saíram e voltaram todos felizes, sorriso na orelha. Aí Jesus ficou só olhando a volta do pé deles. O que está acontecendo? Lucas capítulo 10. Ah, Senhor, puxa, maravilhoso. Os demônios se sujeitam a gente. Foi enfermidade para o espaço. E fizemos proezas lá. Jesus falou, pois estáis, fiquem alegres, não porque o demônio se vos sujeitam, mas estai antes alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Salvação é principal, é primordial. E sabe, irmãos, confessar, agora não estou falando de pecado, mas declarar publicamente que Jesus é o nosso Salvador. Isso aí funciona. As pessoas precisam saber. Você já ouviu alguém falar assim, de determinado crente? Aquele crente ali é 007. Irmão, tem crente que você nunca descobre que ele é crente. E quando ele fala, e às vezes você trabalha com uma pessoa assim há anos, ou convive há anos, quando você descobre que ele é crente, aí você fica passado. Fica assim, o que é isso? Eu não estou acreditando. Mas foi quando essa conversão? Não, já sua. Porque a vida prática não condiz com aquilo que se professa. E professar é declarar que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe que a Bíblia nos diz, Romanos capítulo 9, capítulo 10. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Às vezes a gente fala com intimidade, né? Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Ó, é o que eu tinha falado e eu falei o versículo 5, olha, ainda errei ainda. Foi até bom corrigir agora. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, declarar
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Declara, irmãos, a Jesus, confessa a Jesus. Agora, só que se eu confesso a Jesus publicamente, a partir deste momento da minha confissão, todas as pessoas farão cobranças. Ou não? Uma pessoa lá fora no mundo, ela pode xingar, pode se prostituir, pode adulterar, ela pode sextar. Pode sextar. Ela pode fazer o que quiser. Pode beber o vinho, pode pular o carnaval, pode fazer o que quiser. Ninguém cobra. Todo mundo acha que está errado, mas ninguém cobra. Agora, vai o crente que disse assim, eu sou crente. Meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. É só você gritar assim na sexta-feira na tua empresa, sextou. Pronto. A mente já vai dizer, esse camarada vai tomar uma serva. Vai tomar uma cracudinha. A mente já parte para aquele lado do pecado. Esse camarada está aprontando alguma coisa. Irmãos, olha, porque você é cobrado por ter declarado que Cristo é o Senhor da tua vida. Por isso que nós precisamos fazer a diferença naquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Porque quando nós falamos isso aqui, irmãos, essa é uma razão, uma declaração da palavra de Deus. Então eu preciso arrepender-me dos pecados, eu preciso crer em Jesus, receber a Cristo e confessar ou declarar publicamente que Jesus Cristo é o meu Salvador. Quando eu fizer isso, acabou minha vida. Todo mundo vai ficar com o dedinho. Ah lá, e é crente. E é crente, ó. E é crente, não é assim? Todo mundo faz. O crente não pode. Porque o crente leva o nome de Cristo nas suas costas. E isso faz bem para nós. A diferença do crente para o não crente, dos que servem a Deus para os que não servem, é exatamente essa salvação garantida pela declaração de fé. Você declarou a sua fé em Cristo Jesus. Lembra quando você foi batizado nas águas? Aí o batizante, lá o batista, ele chegou e disse assim, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar? Aí você disse assim, creio. Então, segundo a tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tibum! Você morreu para o mundo e ressuscitou para uma novidade de vida. Aí agora você sai ali, não adianta mais você tentar retroceder àquela fala. Porque aquilo que foi falado lá dentro foi público, todas as pessoas entenderam que você é crente em Cristo Jesus. Você é crente, não estamos falando de uma religião, de você falar assim, minha mãe frequentava essa igreja, eu também frequento, eu nasci assim, vou morrer assim. Não estou falando disso. Eu estou falando de comprometimento com a salvação. E sabe, irmãos, confessa com a tua boca, crê no teu coração, mas viva isso que você está dizendo crer. Porque nós seremos chamados. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo, todos. Daqui ninguém vai escapar. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Ninguém vai na frente, vai todo mundo junto. Todo mundo junto. Para prestar contas daquilo que nós fizemos por meio desse corpo, ou bem ou mal. Não é assim? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Agora, observe uma coisa. Esses são os meios pelos quais temos certeza de salvação. Primeiro é o testemunho desta palavra que temos falado. Qual o segundo meio? Não temos muito a comentar. Irmãos,
é o testemunho do próprio Espírito Santo. Isso aqui é individual, intransferível. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, como eu estou com ela aberta aqui, capítulo 8, e os versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo disse assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Todo crente recebeu o espírito de adoção de filhos. Então, diz assim, ó, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E diz então assim, ó, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica, fala, convence o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, o crente é um pouco assim arrogante. Como ele diz assim, se eu morrer hoje eu vou para o céu? Não é arrogância não. O Espírito Santo de Deus fala ao meu espírito que eu sou salvo. E se ele não fala a mesma coisa no teu espírito, é porque você não está salvo. Se você anda para lá e para cá e diz assim, se Deus quiser, quando eu morrer, aí vou ter um lugarzinho ao lado dele. Ou então morreu um ente querido, aí você fala que Deus o tem em bom lugar. Irmãos, crente não fala que Deus o tem em bom lugar. Quando eu falo isso, é sempre em tom de brincadeira, já viu? É alguém que perturbou a minha vida, aí que morreu, eu falo que Deus o tem em bom lugar, né? Quando eu vou citar ele. Mas é em tom de brincadeira. Porque, irmãos, o que garante a vida do crente em bom lugar é o testemunho do Espírito Santo. Ele testifica, ele fala com o meu espírito, porque nós homens, nós seres humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Todo dia você levanta e fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. O apóstolo Paulo dizia, Senhor, eu já orei, já pedi, já roguei, tira esse espinho da minha carne, mas é um espírito de Satanás, é um demônio, irmãos, que se levantava e todo dia fazia Paulo de saco de pancada. Todo dia fazia acusações e Paulo sentia que ele estava virando saco de pancada. Aí o Senhor falou assim, Paulo, ei, quietinho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito, então, falava com o Espírito de Paulo que ele é filho de Deus. Por isso que ele foi enfático em dizer assim, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus garante a tua salvação, garante a nossa salvação. Agora, se você está meio que perdido, meio assim que duvidoso, e achando que nós somos arrogantes porque falamos que somos salvos, você não está salvo. Porque quando você sentir que está salvo, você ficará tranquilo e sabendo que você não merece, mas Jesus veio e cumpriu a missão de te salvar. Porque ele não veio para condenar. Sabe qual é a condenação? A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, a condenação, eu não vim condenar, mas a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a condenação não foi Jesus que estabeleceu. Você escolhe o teu caminho. Você escolhe se quer ir para o céu ou para o inferno. Não gosto desse negócio de igreja. Isso me dá uma irritação. Negócio de igreja é muito enfadonho, é muito chato esse negócio de crente. Se você acha que é chato o negócio de crente, negócio de igreja, por que quer ir para o céu só vai ter crente lá? Melhor tu ir para o inferno, onde vai ter mais gente do teu tipo. Agora, quer ir para o céu, onde vai ter só crente. Aí tu chega lá, me encontra lá. Aí eu, glória, glória, aleluia. Vou te enfadar. Você não gosta de ouvir a música de crente aqui, não gostará de ir para o céu. Porque a gente gosta do ambiente que nos faz bem. Eu não vou em qualquer festa. Tem festa que se eu bater o pé, vou cumprimentar um e outro ali e vou sair. Não é em qualquer lugar que eu fico, não agrada.
Agora, se a festa está agradando, o somzinho está bonito, os glória a Jesus também está bom, aí a gente fica ali. E por que eu quero ir para um lugar que Deus não é louvado e adorado? Irmãos, a salvação, o Espírito Santo de Deus confirma o crente. Fala assim, esse é crente, aquele outro também é. Ele confirma nossas vidas. Agora, sabe qual é o terceiro meio? E nós vamos nos deter aqui para finalizar. Não é finalizar agora, não. Deter aqui, parar, para ir até o final. Vou corrigir a fase. Não, daqui a pouco o irmão está. Caramba, ele falou que ia terminar e não terminou. Está mentindo. Não falei que vou terminar. Para ir até o fim. Pronto. Até o momento certo. O terceiro meio, irmãos, pelo qual nós temos a certeza da nossa salvação, é o testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Olha, tem pessoas que não dão testemunho de salvos. Ele não vive uma vida de salvos. O apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, nós lemos na primeira carta a Timóteo, a introdução, mas o texto base, né? Mas a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala sobre essa missão de Jesus de salvar as pessoas. E no capítulo 5, ele fala que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. O Senhor veio para salvar, ele está confirmando. Mas ele chega-nos a dizer, no auge, no versículo 17 do capítulo 5, da segunda carta aos Coríntios, falei primeiro, da segunda carta aos Coríntios, no auge, aí ele diz assim, irmãos, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo é aquele que está salvo, que o Espírito Santo de Deus já testificou com o teu Espírito que você está salvo. Ele diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmão, deixa o passado no passado. Tem crente que ele tem prazer, eu falei isso aqui, acho que na sexta-feira, foi essa sexta agora, que eu falei isso aqui. Tem crente que ele tem prazer em ficar contando a vida dele do passado. Que quando eu era do mundo, aí eu matava, eu roubava, quando era do mundo eu cheirava, quando era do mundo adulterava. Chegou um engraçadinho no culto, aí ele estava pregando no culto. Isso não aconteceu aqui nessa congregação, olha, tantos anos atrás. Aí ele, então, pregando no culto, aí ele falou assim, quando eu me converti, aí eu cheguei em casa e gritei, mãe, agora eu não sou mais, agora eu sou crente, não saio mais com a mulher do vizinho. Olha só que confusão que ele pode arrumar se o vizinho já desconfiava dele. E olhando para a volta do pé dele, feio que só a bexiga do rato, aí eu pensando assim, é pecado mesmo de Satanás. É de Satanás, ninguém pode gostar daquilo. Olha, irmãos, olha, isso é testemunho que se dê. Quando nós nos convertemos, irmãos, pecado fica no passado e você tem vergonha de falar da tua vida passada. Quando a gente vê uma pessoa muito empolgada em falar da vida passada, que eu esfaqueava, que acontecia, que... e quando falava que roubava, eu já seguro minha carteira. Já fico aqui quietinho, porque ainda tem um desejozinho no coração. Porque, irmãos, passado é passado. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Dê testemunho da tua vida agora. Anda agora honestamente. Você não precisa falar, quando eu não era de Jesus, eu fazia, acontecia. Não. Você precisa mostrar o que você faz hoje. E alguém que, de repente, conheceu no passado, vai dizer assim, está diferente. Porque, em outro tempo, levava até sacolinha para a festa para fazer arrastão na mesa de docinho. Quando você não era crente, crente não faz isso, irmãos. Irmãos, o crente é educado. Se você anda fazendo isso, você não está salvo ainda.
Não está, irmão, sabe por quê? O crente, irmãos, o crente nunca pensa nele. O crente pensa nos outros. Se tem aqui uma mesa disso aqui, ele pega um desse aqui ou outro daquele e só, porque ele sabe que tem mais gente atrás de mim. Mas se você só pensa em você, você não é salvo ainda. Tem alguma coisa errada na sua vida. Crente fazendo arrastão em mesa de docinho, irmãos, o que é isso, irmão? Dando prejuízo. Crente não faz arrastão em época nenhuma, irmãos. Crente é educado, crente é sensato, crente é... Ele primeiro não. Vai na frente, se sobrar, sobrou. Se sobrar eu como, se não sobrar também. Estou dando glória a Jesus. Crente não tem ambição, irmãos. No coração dele não tem ambição. No coração dele não tem eu primeiro. Nada disso. Ele sempre pensa no seu próximo. Olha, quem está em Cristo tem que ser nova criatura, meu filho. Nome escrito no livro da vida do Cordeiro, logo que teu nome bate lá em cima que foi escrito, primeira coisa, o Senhor providencia perdão dos seus pecados, como já falamos. A segunda, ele já te dá uma caixa de ferramentas chamada fruto do Espírito para você viver a nova vida em Cristo. Aí tu começa a viver a vida diferente. As pessoas no trabalho veem em você a mesma pessoa, mas vê e olha assim e fala assim, meu Deus, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. E você não precisa dizer, não precisa falar nada. Vão olhar o teu modo de agir, teu modo de andar, de vestir. Muda, irmãos. Crente muda o modo de vestir. Crente mundano, que não está salvo, ele anda igual ao mundo. Ninguém sabe. Aquelas calças toda rasgada. E vai para a igreja assim, né? Todo indecente. Irmãos, o crente, quando ele está com Jesus, ele muda o modo de vestir. Porque ele não deseja ficar parecido com o mundo, ele deseja ficar parecido com Cristo. Ele tem um compromisso grande com a sua vida, porque ele não está pensando em si, mas ele está pensando nos outros. Em não escandalizar. O apóstolo Paulo fala isso. O apóstolo Paulo fala, irmãos, tenham um comportamento, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 30 e 31. Tenham um comportamento, eu estou fazendo uma transliteração, tenham um comportamento de maneira que você não cause escândalo, nem aos gentios, nem aos judeus e nem à igreja de Deus. Então, quer você coma ou quer beba, olha, o cafezinho que você toma, o salgadinho que você come, fazei tudo para a glória de Deus. Quer coma ou quer beba, qualquer coisa que você faça, aí o crente pensa, Deus vai ser glorificado. E como se faz para a glória de Deus? Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Pratica as obras de maneira que as pessoas, quando olharem, deem glória a vosso Pai que está no céu. Porque as pessoas vão falar, é crente. É crente. Mas quando a pessoa fala assim, ah lá, e é crente, já sabe que teu nome está sujo. E está sujando o nome de Cristo. Agora, quando a pessoa fala, é crente, já sabe que está glorificando o nome de Deus pela sua vida. Irmãos, temos a certeza da nossa salvação quando o nosso testemunho pessoal está condizente com esta palavra. Você precisa ser nova criatura. Quando temos comunhão com Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 7 e 8, e capítulo 5, versículos 5 a 10, está mostrando isso. Olha, irmãos, temos comunhão com Deus, e nisto vocês são conhecidos e nós somos conhecidos, porque nós amamos ao nosso próximo. E Jesus tinha falado isso, que nisso nos conheceríamos como discípulo dele, se nos amássemos uns aos outros. Temos o amor de Deus, irmãos, o amor do Pai.
E se não tivermos fazendo de conformidade com esta comunhão, se dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, mentimos a nós mesmos. Porque como, diz João, eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, nunca vi Deus. Nunca vi Deus. Ninguém nunca viu. Moisés viu só um negocinho assim, a mão de Deus. Ficou todo feliz, eu vi Deus. Viu mais do que eu não vi nada. Agora, irmãos, se dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, mentimos a nós mesmos. Porque como pode amar a Deus que não vê, quando não ama seu irmão a quem vê? Está escrito isso. Então, isso aqui, irmãos, temos comunhão uns com os outros. E nessa comunhão uns com os outros, faz-se a nossa comunhão com Deus. A comunhão vertical, ela depende da horizontal. Lembra que eu também citei isso aqui na sexta-feira, quando falei sobre a questão do ofertante? Eu citei o livro de Malaquias, né? Então, Jesus falou assim, se você vier ao altar trazendo a sua oferta, e aí nesse altar lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, não adianta, você traz a tua oferta, que o crente pensa que ele deu dízimo, deu oferta e está bem com Deus. Estou bem com Deus. Tinha um irmão que foi membro dessa igreja, depois se desviou, foi excluído por ter desviado. E depois de um tempo ele me procurava lá na loja e falou, olha, eu tenho que dar o dízimo. Eu sinto o desejo de dar o dízimo. E eu quero dar o dízimo lá em Nova Cidade. É a única igreja que eu confio. Você conhece bem ele. Hoje ele está salvo, graças a Deus. Aí eu falei assim, você sabe que a gente não aceita dízimo de membro de outra igreja, né? Não aceita. Ah, mas eu não estou em igreja nenhuma, mas quero dar o dízimo. Falei, tá bom, você traz o dízimo. Agora, eu tenho que ser claro contigo que esse dízimo não garante nada para você. Você está feliz em dar o dízimo, pode dar o dízimo, mas não vai te garantir nada. Não pensa que vai te garantir, que quem dá o dízimo é próspero. Não. Não. Quem é próspero dá o dízimo, porque dá como um ato de gratidão. Você não dê dízimo pensando que vai receber. Não. Primeiro você já tem recebido e você é tão grato a Deus que quer retribuir. O amor de Cristo, o apóstolo Paulo fala, nos constrange. Constrangimento é como se fosse uma obrigação voluntária. Pô, Deus me deu tanto que eu me sinto obrigado a retribuir. Está entendendo? Aí ele foi e dava o dízimo todo mês. Depois se mudou. Lá ele voltou para Jesus e certamente está dando dízimo lá na igreja que ele está. Irmãos, todo mês ele levava e todo mês eu falava a mesma coisa com ele. Isso aqui não garante nada. Você precisa voltar para Jesus. Garante não, irmãos. Não pense que vai te garantir alguma coisa. Tá? Então, olha, hoje ele está com Jesus, está em comunhão. Então, temos comunhão com Deus. A comunhão com Deus, irmãos, é esse relacionamento. Aí a oferta é o auge. A pessoa chegou aqui, trouxe minha oferta. Aí o Senhor fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa aqui a tua oferta. Não está ofertado, não, está aqui só. Tu vai lá e se conserta com ele. Depois você vem a oferta. Então, o que é mais importante? A oferta ou a comunhão? A comunhão. Agora está de mal com todo mundo. Como eu falei de manhã, está de mal com a sogra, está de mal com o cunhado, está de mal com o pastor, está de mal com o crente, está de mal com o patrão, está de mal com o empregado, e está pensando que está em comunhão com Deus. Glória a Jesus, estou afinado com Deus. Só em falar já me dá um arrepio. O que é isso? Que arrepio? Arrepio, você precisa se converter.
Porque a comunhão com o teu irmão é que gera comunhão com Deus. Não adianta você estar de mal com todo mundo aqui e achar que está bem com Deus. Não é assim que funciona. Caim, onde está Abel, teu irmão? Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Porque ele já tinha desviado há muito tempo, irmãos. Já estava desviado há muito tempo. Porque uma pessoa que ama Deus, ela ama o seu próximo. Eu amo a Deus. Mas quanto mais eu conheço os homens, mais amo o meu cachorro. Então fica com ele. Sem comunhão com Deus. Porque quem ama a Deus, ama o seu próximo, irmãos. Porque nós vemos Cristo uns nos outros. Mesmo com todas essas falhas. Você é irmão em Cristo Jesus. Olha, temos prazer, irmãos, quem tem certeza da salvação, testemunho pessoal. O crente que tem certeza da salvação no seu testemunho pessoal, ele demonstra e mostra prazer em obedecer a palavra de Deus. Quais os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus são não tomar o nome, santo nome do Senhor em vão. Aí um montão de crente fica brincando com Deus. Brinca com os dons espirituais, brinca de falar língua estranha, brinca de ficar tomando o nome de Deus em vão. O sangue de Jesus expulsando barata, irmão, da parede. O sangue de Jesus tem poder, uma barata. Irmãos, o que é isso? Que comunhão você tem? Aí, quando você começa com uma coisinha, daqui a pouco vai puxando o outro. O nome de Deus não pode ser tomado em vão. Você não pode ficar brincando com o nome de Deus. Você tem que aprender a adorar o nome do Senhor, santificar, colocar o nome dele no lugar em que ele é santo. E fala uma série de coisas. Não cobiçarás nada. Você cobiça até o cargo do teu irmão. Cobiça tudo, irmãos. Cobiça até o membro da igreja do teu irmão. Aquele membro da igreja lá tinha que vir para mim. Ele toca bem para caramba, né? Não tem? Fica assim, aquele não era para estar aqui, era para estar na minha igreja. Não cobiça não, irmãos. Você não pode cobiçar. Não pode. Você precisa ser crente. E crente tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Quando vem um ato de pecado, ele já fica, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável mesmo. O apóstolo Paulo, irmãos, ficava doente. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre presente. Está vendo? Ele não fazia com prazerão. Claro que de vez em quando ele podia sentir vontade de dar um tapa em alguém, ele ficava nervoso com alguma situação, mas aquilo não era prazer na vida dele. Era só a carne falando mais alto em algum momento. Agora tem gente que tem prazer em fazer o erro. Então temos prazer em obedecer os preceitos de Deus. Irmãos, aquele que ama a Deus, aquele que está salvo, 1 João capítulo 2, versículo 3, está escrito que obedece aos mandamentos de Deus. Olha, procuramos, quando temos comunhão com Deus e a nossa salvação, nós produzimos isso, procuramos andar nos passos de Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, diz assim, aquele que diz, não está dizendo que é aquele que está nele, mas aquele que diz que é crente, ou seja, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Você anda como Jesus andou? Volta aquela tecla. Caloteiro, 7-1, enganador. Tem um montão, irmãos. Estou com Jesus. E detalhe, sobe monte e desce monte, hein? Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz. Irmãos, primeiro conserta a tua vida. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Você precisa ser uma pessoa de palavra, porque Jesus falava e cumpria. Tem muito crente que professa o nome de Jesus,
Aí a pessoa crê nele, acontece, né? E depois se decepciona. Aí você ainda fala assim, quem mandou crer no homem? Mas não, se eu falo que eu estou com Jesus, o que você vai esperar de mim? Vai esperar que eu seja um 71 pilantra? Ou vai esperar que eu seja gente boa? Vai esperar que eu seja gente boa, porque Jesus foi gente boa. Jesus não andava fazendo falcatruas. E olha, para nós encerrarmos, que o tempo voa. Irmãos, o testemunho pessoal, que é pelo qual temos a certeza de salvação, nos diz 1 João capítulo 2, versículos 9 e 10, que procuramos, dentro daquilo que eu falei aqui, amar o nosso próximo. Procuramos. Não quer dizer que você tem essa disponibilidade. Não, eu amo geral. Até a gente desconfia quando uma pessoa chega, olha, eu amo todos vocês. Chega aqui na igreja a primeira vez que veio, olha para todo mundo e fala, eu amo todos vocês. Não sabe nem quem está aqui dentro. Não sabe o fio desencapado que pode ter aqui. Porque toda igreja tem fio desencapado. Não sabe. Aí eu amo todos vocês. Convive com a pessoa, primeiro. Agora procuramos não olhar defeitos, a compreender-nos, a nos compreender nos pontos em que discordamos, mas nos unir naquilo que concordamos. Porque ainda vale a pena ser crente e ser unidos. Porque é bom e agradável ao Senhor. E o crente desunido, irmãos, está professando que você não está salvo. Então, seja adolescente, seja jovem, seja nós adultos. A salvação foi a maior missão de Jesus. Ele cumpriu e está cumprindo. Continua salvando. Agora, essa parte dessas ações cabe a nós declararmos para outras pessoas que somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí sim valerá falar Hebreus capítulo 7, 25, que diz que Jesus é o único que pode salvar perfeitamente. Só Ele. Tua igreja, a tua Assembleia de Deus, a tua religião cristã, a tua religião qualquer que seja a denominação, ela pode até te salvar. Imperfeitamente. Só te dá uma educação. Te salva de uma situação, te molda um pouquinho, você já vive melhor. Mas salvar com perfeição, com eternidade garantida, só Jesus. Hebreus 7, 25. Porque não há, agora é 4:12 de Atos, né? Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, Deus te abençoe e garanta a tua salvação em Cristo. Irmãos, fique de pé.